Se alguém cair, agora aqui foi a gravação, se alguém cair, pode voltar, que entra na sala. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fernanda Pereira, eu sou doutoranda do curso de Mídia e Cotidiano da UF e faço parte aqui do Observatório Carioca de História em Quadrinhos, que é um observatório, que é um núcleo de pesquisa, né, no caso, de histórias em quadrinhos, e como estas histórias elas podem auxiliar na pesquisa acadêmica e desenvolver frutos que podem contribuir em diversas áreas, tanto na ciência, na educação, como esses quadrinhos não são meramente lúdicos, né? Eles têm uma contribuição muito importante para a pesquisa também. E aí já é um desafio antigo, meu e do Elbert aí construir esse grupo, e agora da forma virtual conseguiu sair do papel, e pretendo mais à frente, né, a gente se encontrar pessoalmente, todo mundo, para fazer esses grupos presencialmente. Mas por enquanto a gente vai ficar no virtual. E hoje o debate, né, a análise, é sobre o autor, né, Will Eisner, que ele foi um dos primeiros autores a reconhecer o potencial das histórias em quadrinhos como um instrumento de literatura também e desse diálogo que faz com a sociedade, com os problemas do ser humano, né, com a vida humana mesmo. Então, essa é a nossa programação que vocês estão vendo aí. Tá? Hoje a gente vai abordar da introdução até o capítulo contando uma história, e posteriormente os outros capítulos serão desmembrados ao longo da semana, do mês. E esse daqui é o nosso autor, há uma foto dele para quem não conhece, né? Ele era cartunista, e é uma das referências enquanto a gente pensa estudar a história de quadrinhos e as narrativas que ela produz. Eu vou passar a palavra para o professor Elbert Agostinho, que também é pesquisador e vai se apresentar para vocês. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a todos que nos encontraram, né, aqui nessa plataforma. Como a Fernanda comentou, já era uma vontade, essa ideia do grupo de estudos. A gente vem fazendo algumas ações, mobilizando aí essa questão dos quadrinhos, e a ideia de trabalhar com Eisner, inicialmente como grupo de estudos, é porque ele tem diálogos que atravessam uma série de outras áreas. Então, como eu comentei, a ideia não é chamar só pessoas, professores, pesquisadores que trabalham com quadrinhos, mas ter todo um diálogo sobre essa obra. Então, desde já eu agradeço a presença, né? E, enfim, em relação à dinâmica, a ideia é que a gente possa bater um papo sobre o que a gente leu tranquilamente, assim, nada de apresentação, apesar de a gente ter trabalhado com a apresentação aí durante algumas semanas, não é isso que a gente pretende. Na verdade, é construir diálogos sobre a obra do Eisner. E aí, Alberto, eu queria que você falasse só um pouco por que a escolha desse livro. E não, porque tem vários livros que falam sobre o Will, mas por que desse? Para a gente começar esse. Legal. É porque eu achei interessante começar com Eisner, porque ele é muito didático. E aí, como eu comentei, Fernanda, tem livros que a gente vai pegar de autores que trabalham com quadrinhos, eles vão falar só em termos de quadrinhos, e às vezes isso não é interessante para todo tipo de leitor. Então, por exemplo, eu utilizo o Eisner para trabalhar com ensino de história, porque ele vai nos ajudar a compreender o que é uma narrativa, o que é uma história, né? Ele vai trabalhar com aquela questão de como é que funciona início, meio e fim. É claro que quando você vai trabalhar com história, né, entre as suas turmas, você vai ampliar esse conhecimento. Só que a maneira que o Eisner trabalha didaticamente, né, ele pode funcionar pela questão da escrita, para trabalhar a literatura, para trabalhar em artes, né, porque ele vem ilustrando todo o trabalho. Então, eu acho que tem gente que não trabalha muito com o Eisner quando vai começar a trabalhar com quadrinhos, mas eu acho ele essencial para pensar quadrinhos e outras questões ligadas a perspectivas da história em si mesmo.
de repente, quem quer trabalhar com roteiro, quem quer escrever uma história, eu acho que o Eisner te dá as pistas necessárias para isso. Quem quiser participar, é só desbloquear o microfone e contribuir também. Tá? E outra forma que a gente tem nesse nosso grupo de estudo é de compartilhar através de um painel, o que a gente, as nossas opiniões, impressões, né, que vai tendo ao longo do encontro. Eu vou botar para vocês o link. Aqui. Esse link aí do painel, vocês vão colocando um post-it sobre, ao longo de todo esse encontro, né, o que mais chamou a atenção, alguma palavra que tenha se destacado. Então, vocês podem contribuir nesse Jamboard, nesse painel, com seu post-it. Tá bom? Ó, o Fábio entrou agora. Boa noite, Fábio. Boa noite, gente. Desculpem o atraso, eu estava em outra reunião. Não tem problema. E aí é isso. Alguém leu? Quem conseguiu ler todo o material? Leu só metade? Fernanda, professora agora. Dá nervoso, né? Quando a gente está em turma, tem aqueles olhos que viram-se para baixo, né? Porque a pessoa não leu o texto. Muito bom. E sempre tem aquele que fala que leu, aí você pergunta, do que você gostou? Tudo. Não, mas eu acho que esse livro é importante, ele já começa, né, falando que essa construção da narrativa é um ato histórico mesmo, que já vem lá dos homens da caverna, né? E eles usavam o que tinham para contar a história. Então, o ato de contar uma história, né, além de atrair pessoas, de aproximar pessoas, ele é uma forma de deixar um registro. Então, por isso que ele vê na história deles em quadrinhos um potencial literário, e não apenas um objeto lúdico, né? Uhum. Ele identifica a importância da história em quadrinhos para a sociedade. Eu sou professora de artes e reconheço isso muito na questão das obras de arte, né? As obras de arte, ela conta a história da humanidade. Ela vai evoluindo conforme a humanidade vai. Então, ele reconhece esse potencial das histórias em quadrinhos também. Então, por isso que ele é um autor importante para a gente pensar nessa discussão e levar, né? Levar os quadrinhos para a sala de aula ou para outras ações acadêmicas que você queira abordar. Acho que essa questão que você falou, Fernanda, entre várias que a gente vai conversar, usar o que se tem para contar história, isso é extremamente interessante. Né? Porque, por exemplo, a opção dele, quando ele vai trabalhar com os desenhos iniciais, é apresentar, como você comentou, o Homem das Cavernas. E aí ele está fazendo com que a gente compreenda que começou-se ali o processo de contar histórias. Né? E na composição do desenho, ele opta por colocar os personagens com os braços, com as mãos, com o corpo falando, porque tem essa questão do o que você tem para contar a história, e também tem a questão de que não é todo mundo, né, naquela sociedade ali ainda das cavernas, digamos assim, não é todo mundo que tinha o que a gente pode chamar de habilidade de contar a história também. Então você tem ali uma pessoa, né, que imposta a voz, que constrói todo um personagem para contar aquela tradição que depois, quando a gente estuda um pouco a questão de mitologia e história da África, você vai entender que é o papel do griot, né? Aquela pessoa que tem todo um molejo para desenvolver a narrativa. Isso. E aí ele também vai abordar a questão de colocarem a história em quadrinhos num papel de uma cultura de baixo nível, né? Por acharem que é um material de fácil leitura, então não tem muito o que contribuir. Ele vai desmistificar isso, falar que não, que a história de quadrinhos, para ser construída, precisa ter uma análise tanto das pessoas, desde a construção da imagem, das expressões dos personagens, até a sua divulgação, a sua inserção no meio que ela vai do público que ela vai atingir, né?
acho que essa questão de... ele coloca aí acho que é no 4º parágrafo da introdução ainda, a gente está na introdução. Como as revistas em quadrinhos são de fácil leitura, isso é uma questão complexa, né? Porque esse negócio de fácil leitura é muito subjetivo também, né? É tipo você falar de um filme, todo mundo entendeu o filme. Só que aí a leitura, né, de quem estuda cinema é diferente da leitura de quem foi assistir o filme e estava prestando atenção enquanto estava comendo pipoca, assim. Então ele está dando um exemplo, né, por essa questão do quadrinho durante muito tempo ter sido compreendido como um meio pejorativo, digamos assim, né? Um hobby passageiro puxando aquela questão de que ele vem da tirinha do jornal, né? Vem aquela página aí, enfim, aquelas páginas de tirinhas e tal. Então, assim, é também um ponto interessante para pensar essa questão do quanto é fácil ler isso, né? Porque na segunda leitura você já tem uma outra compreensão. E quando você está falando de imagem e palavras, então existe um universo ali para você poder pensar, né? Isso. Aí também é importante o papel dele, porque os quadrinhos, principalmente no norte-americanos, né, sofreram muitas perseguições, né, dos sindicatos que achavam que eles influenciavam as crianças a cometer crimes ou a abusos, né? E ele vem reforçar, não dialogando diretamente com esses sindicatos, mas vem reforçar o papel da história em quadrinhos como um importante contador de histórias, mas de um registro literário mesmo. O pessoal está meio tímido, mas vocês podem falar aí, senão Alguém não já será conhecia? o que chamou a atenção de vocês na introdução. A gente vai começar a apontar aqui, igual na aula do curso, para ver quem é que fala, mas contribuam, por favor, aí para que a conversa seja ampla, né? Tome densidade. Do que você falou, Albert, eu concordo no que ele fala, assim, de ele falar, no primeiro momento, quando eu li, eu ainda não tinha lido, quando ele diz que o quadrinho, ele é de fácil leitura, eu pensei, tudo bem, fácil leitura porque você tem uma imagem ali ajudando, né, mas talvez não fácil compreensão. Então, até foi uma coisa que eu grifei aqui, né, tipo, fácil leitura ou fácil compreensão? Porque quem lê, por exemplo, Moebius, não tem nem nada escrito, mas é difícil de entender às vezes. Ainda mais esses quadrinhos mais conceituais europeus. E aí eu queria só trazer uma discussão que, para a gente não é muito discussão, mas para as pessoas que têm esse preconceito com quadrinho, né? A Fernanda é professora de artes e tudo mais, e eu queria saber se vocês consideram o quadrinho como arte ou como literatura, porque a gente sempre encontra essa discussão, né? Por exemplo, você vai prestar mestrado para alguma área, você quer estudar quadrinhos, você não sabe se você vai para arte ou para literatura, né? Tem sempre esse problema. O quadrinho é a nona arte, né? Nona arte. Eu acho, né? Isso aí seria a resposta básica, né? Mas essa tua pergunta ela é muito interessante, porque enfim, a gente tem professores aí que trabalham com português, né? Eu estou vendo 2 aqui, mas pode ter mais, né? No campo da literatura, existe muito quadrinho, né? Essa é uma questão. A gente trabalha, eu sou da área de letras, né? E na nossa área, quando é uma publicação no campo da literatura e a gente vai trabalhar com quadrinhos, né? Você precisa construir toda uma argumentação e tal. Me parece que, por exemplo, no campo acadêmico, não sei como é na área de arte, porque eu não acompanho muito, que a área de comunicação está muito mais aberta a publicações que tratam de quadrinhos do que a área de letras, por exemplo. Ainda que haja produção, haja aceitação, existe uma discussão sobre essa questão de se quadrinho é ou não literatura. Né? Do meu ponto de vista, tenho feito essa defesa até como um espaço para pensar, mas que não se restringe a uma compreensão de literatura redutora. Né? A gente precisa de uma compreensão de literatura mais ampliada,
porque você está trabalhando com a parte não verbal, com todo um processo de construção que não está restrito ao cânone literário, à compreensão da literatura só como texto, né? Mas não é uma coisa resolvida, não. Não, nunca é. E é um preconceito muito grande, especialmente pela parte de letras, viu? Sempre há. Eu vou falar que nem é só, mas porque às vezes eu acho que talvez a gente pense que essa área de letras poderia abraçar mais, né? Acho que talvez seja esse pensamento, mas em muitos espaços, você começar a construir conversas, diálogos sobre HQs, parece que você não é intelectual o suficiente para poder fazer isso, entendeu? Uhum. Exatamente. Boa noite. Diga, Oi, por favor. Falando nessa questão aí de letras, não sei em termos de pesquisa, mas em termos de cotidiano da sala de aula, os quadrinhos são super utilizados. Quadrinhos, charges, cartoons. E essa questão do preconceito aí em relação a HQs não é o único tipo de textual que passa por preconceito. Estou falando em termos de Brasil, tá? Houve um tempo, até pela questão mesmo do jornal, houve um tempo em que a crônica era vista como um gênero menor. Porque era dito que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, se a crônica está no jornal e o jornal amanhã está no lixo, a crônica... Ele faz uma espécie de crítica e também autocrítica, uma vez que ele é quadrinista, e ele vai falar justamente dessa questão da capacidade intelectual limitada das pessoas. Então, ora é associada ao baixo nível intelectual, ora associada a um olhar infantil. Então, são duas formas de você diminuir a importância de um gênero de um tipo textual. Você achar que ele é para uma galera que tem uma capacidade intelectual menor, ou você achar que é para criança. Existe muito preconceito de se achar que o que é feito para criança é menor, quando, na verdade, não passa por essa questão, né? Mas acho que o preconceito viria por aí. Então, em termos de pesquisa, não sei como anda a questão das histórias em quadrinhos no meio acadêmico e letras, mas no cotidiano escolar, eu vejo que sendo usado pelo pessoal de artes, pelo pessoal de literatura, língua portuguesa, que são as minhas duas áreas, história, sociologia, a gente tem todo um trabalho voltado para essa parte aí. Agora, tem gente que torce o nariz mesmo, porque acha que é uma coisa para a gente com baixo nível intelectual, mas acho que isso em todas as áreas, não só em relação a letras, não. Tá? Queria só... Desculpa, só complementando o que a Ionara colocou, eu até andei fazendo uma pesquisa recentemente no Cielo para ver o que tinha de produção na área, e é interessante porque quando eu falei da pesquisa, eu estava falando mais especificamente da pesquisa que vai tratar o quadrinho de uma perspectiva da literatura, né? De olhar o quadrinho como literatura, problematizar tanto a linguagem quanto o conteúdo, sua relação com o social e tal. A maior parte dos artigos, assim, sem medo de errar, a maior parte dos artigos que eu vi que tem o descritor quadrinhos está falando de ensino. Né? Na pesquisa em ensino, ele comparece bastante, né? Mas numa discussão de olhar para o quadrinho para pensar o social, para pensar a sociedade, as relações humanas e essa discussão que se faz com outras obras literárias, o quadrinho já não comparece tanto. Né? Era um pouco nesse sentido que eu vejo mais um preconceito em tratar como literatura, mas como ferramenta de ensino, como modo de trabalhar como um gênero que possibilita o ensino de línguas e tal, ele já comparece mais. E isso no mínimo, curioso, né, em relação às duas falas, porque você tem, por exemplo, hoje, essa sociedade da imagem aí, né, forte, e às vezes a gente não sabe o que aconteceu no dia anterior, mas por conta de uma charge, por conta de um meme, a gente começa a pensar sobre isso. E aí, rapidamente, a gente acaba descobrindo o que aconteceu, porque você viu, de repente, um menino na rua, na charge. Então, são as imagens que, às vezes, ela sobre o cotidiano, né?
Sem contar que cai em vestibular, concurso e tudo mais, cai quadrinho, cai sempre uma charge, cai uma tira de quadrinho, né? Então, é importante, mas como foi dito, as pesquisas também que eu achei, tirando do pessoal da jornada ali da USP, você acha muitas coisas viradas realmente para a educação, como o uso do quadrinho em sala de aula, tudo mais, né? Mas é sempre voltado para a educação. Nunca é, por exemplo, uma análise de um quadrinho ou algo do tipo na letras. Um ponto interessante. Desculpa, pessoal, não sei se eu entrei na fila Diga, meu de querido, boa forma noite. abrupta. Primeiro de tudo, pessoal, muito obrigado por me aceitarem no grupo do Observatório. Eu fiquei muito feliz enquanto eu recebi o convite. Nossa, vocês não têm noção como vocês me ajudam. Cada vez que vocês compartilham algum texto comigo, eu fico muito contente mesmo. Vou começar me apresentando rapidamente. Meu nome é Thiago Soares Arcanjo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas eu sou de São Paulo. Moro aqui. E eu sou formado em História e Licenciatura, bacharelado em História, eu sou mestre em História também. Eu atuo como professor de ensino religioso, filosofia e história, em 2 escolas da rede particular aqui de Canoas / Porto Alegre, que é a capital. E eu achei interessante, pessoal, o debate que a gente está fazendo sobre literatura e essa visão, porque aqui no Sul, pelo menos na parte onde eu trabalho com história, o meu trabalho de conclusão de curso até o meu mestrado tem a ver com o nazismo, e eu pego a Segunda Guerra Mundial, nazismo, e eu utilizo o mouse como ferramenta, como objeto de análise. E é muito interessante como eles falam normalmente assim, tá, que legal esse teu quadrinho, mas ele é um gibi comum, ele é um HQ comum, ou ele é uma graphic novel? Aí esse termo eu acho importante, porque o termo que ele coloca, que não é do Eisner, né, mas o termo que ele é conhecido como novela gráfica, até o Santiago Garcia, no livro dele, Novela Gráfica, ele vai decupando o conceito dado pelo Eisner e depois dando pelo MacLeod, e ele vê que é muito complicado. Ele coloca a novela gráfica justamente para ter o know-how de colocar como novela gráfica algo importante por causa da literatura. A gente tem que lembrar que esse livro ele é de 1990, então ele não tinha esse capital simbólico tão forte como tem hoje, de tu falar assim, olha, eu vou ter uma estante, uma prateleira que vai ter Alan Moore, tu entendeu? Vai ter junto com Jack Kirby, Alan Moore e Turma da Mônica Jovem. E as pessoas olharem para isso e olharem assim com a mesma visão que tem hoje, que é um quadrinho interessante e é um objeto de análise, né? É verdade, que nem o Fábio comentou, foi uma baita jogada editorial. E é importante isso, porque durante o mestrado e outras apresentações é muito legal, assim, porque, tipo, todos os meus outros colegas, eles trabalham em arquivos, e eu comprei meu livro por R$ 30 na Saraiva, entendeu? O meu objeto de análise. Aí fica aquele embate interessante, assim, pô, que legal, cara, tu foi lá no Saraiva, catou um livro e tá sendo bem mestrado por isso. São esses tópicos. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Thiago. Isso que você falou é muito interessante, cara, porque o professor Valdomiro Vergueiro, lá da USP, né, lá do Observatório, tem um livro dele que ele vai falar que ele ia para as reuniões de conselhos de classe dentro da universidade, e aí ele levava sempre um quadrinho, né? E aí ninguém poderia falar nada com ele, porque ele estava lendo para abstrair da reunião, mas era defesa e ataque, porque ele falava que pesquisava quadrinhos, então ele está pesquisando quadrinhos para sempre, né? Então, assim, é interessante, porque parece que a gente tem sempre que ficar defendendo, né, o que é. Quadrinho, qual quadrinho que é, e é uma coisa desnecessária, né? Deveria ser. Uma coisa interessante que eu vejo, desculpa, galera, uma coisa que eu acho interessante eu trabalho também o hip hop e em sala de aula, a gente sempre dá exemplo do Racionais em todo momento, e os professores, eles acham estranho eu trabalhar hip hop em sala. Eu poderia trabalhar rock, mas não hip hop, eu não posso usar funk. Vocês são do Rio de Janeiro,
eu não sei se é que para mim é uma realidade distante, eu não sei se o funk carioca ele realmente dialoga tanto com a realidade do Rio de Janeiro, mas aqui no Sul a gente bebe muito da cultura daí. E é interessante que eu falo, galera, olha só, olha esse funk, é muito bom, vamos cantar isso daqui, vamos trabalhar a objetificação da mulher, vamos trabalhar o funk de protesto, galera, vamos trabalhar essa gurizada do rap de ideologia. E eu vejo essa mesma resistência. Será que a gente tem essa resistência pelo fato de ainda não ter uma credibilidade no Brasil de ser um campo epistemológico consagrado, sendo que a gente trabalha com quadrinho desde os anos 80, e sendo que na França, na Bélgica, tem museus, no Japão tem o Museu do Mangá. Por que que a gente ainda tem essa resistência acadêmica? Eu vou responder com base no que me aconteceu também no mestrado. Eu acho que não é essa questão de... Eu acho que esse preconceito ele vem mais não só do quadrinho, mas de qualquer coisa que seja considerado cultura pop. Então, quando eu entrei no mestrado, eu vi assim, uma clara diferença de status em sala de aula mesmo, assim, entre os alunos, né? Nem citando professores, mas entre aqueles alunos que estudavam coisas consideradas cult, na imagem e som, então, por exemplo, filmes marginais, ou chanchadas, né, coisas assim mais culturais, mais cult, filmes estrangeiros, do que aqueles que estudavam cultura pop, por exemplo, animações, videogame, série de livros. Tipo, tinha uma menina que estudava uns podcasts também, e eu via como a gente era meio colocado de lado, né? Parece assim que estava todo mundo ali achando a cura do coronavírus e a gente brincando, sabe? Então ficou muito claro que esse preconceito vem de qualquer coisa que seja cultura pop, como se a cultura pop por si só não fosse um elemento a ser estudado. Ou, como disseram aqui, acho que foi a Ionara que falou que parece que é pessoas de baixo intelecto que vão consumir esse tipo de coisa. E eu acredito que isso não seja só com quadrinho, não, porque eu vi isso passar por gente que estudava animação, videogame, webséries, e querendo ou não, parece que a própria academia não quer se modernizar. Então, por exemplo, se você tem hoje quadrinhos que são inspirados em obras clássicas, então você tem literatura russa em quadrinho, você tem literatura brasileira em quadrinho, poxa, isso é muito legal trabalhar em sala de aula para fazer o aluno gostar de literatura. Mas aí tudo bem, trabalhar em sala de aula porque não é um meio acadêmico. Se você tenta levar isso para o meio acadêmico, sofre esse preconceito de novo porque é cultura pop. E aqui no texto, no final da introdução, o autor ele vem pontuar a questão da leitura dos quadrinhos, também é outro desafio que se apresenta, né, para quem... você sai daquela leitura de colunas, né, e você tem todo o desafio de percorrer aquele cenário para compreender a história. E isso é um outro dificultador que pode afastar pessoas, assim como pode atrair outras. Ele fala aqui no finalzinho da introdução. Entendeu? Alguém quer comentar mais alguma parte desse momento da introdução? Então a gente passa para o quadrinhos como um meio. Pode ser, pessoal? Pode. Ok. Não é a história da narrativa que vai entrar? Acho que eu peguei. A história da narrativa aí, Fernanda?
No meu papel aqui tá a história da narrativa. Eu vou abrir no PDF para ver. Ué, no meu tem quadrinhos como meio, não sei se é uma... Eu não sei se eu imprimi errado. Tem mais alguém que tem quadrinhos como meio aí antes da... Pode ser que a minha versão esteja diferente. Quer impressa? Oi, boa noite. O meu também tem. Boa noite, eu sou Eduardo, eu estou fazendo mestrado na PUC, o Alexandre Farbiaz me mandou o link e eu invadi. Dá licença, tá? O meu também tem quadrinhos como meio. Eu só vou falar um pouco sobre o que eu achei do que vocês falaram aí. Na questão de arte e literatura, eu acho que vai muito mais de uma questão epistemológica, no sentido de pesquisar na academia, porque, assim, o quadrinho ele é uma mídia muito marginal, no sentido que, por ele ser um multigênero estabelecido, chamam-se de multigênero, eu acho que ele é um gênero, você não tem uma confiança até de orientadores para se situarem com ele, com ele, entende? Então, eu acho que esse já é um problema. Então, é uma questão epistemológica. Quem vai para letras precisa de um orientador que esteja afim de trabalhar com quadrinhos, e quem vai para a área de arte tem que ter um orientador que esteja afim de trabalhar com quadrinhos. Eu acho que essa hibridização de mídia dele, o Eisner fala sobre isso, ela é uma questão que também é um problema. E ele é muito utilizado na educação exatamente por isso, porque se você pegar a condição específica do quadrinho, acredito eu acho que o Eisner também fala disso, o Humberto Eco ele fala disso, é que ele é essa multimídia de imagem e texto, mas que é uma multimídia impressa e é uma multimídia que tem tempo de leitura do próprio leitor, diferente do cinema. Então, você tem uma atração que ela é do século XXI, ela é puramente do século XX para o XXI, que é onde tem essa proliferação de imagem pela globalização e tal, e é onde a educação consegue chegar, né? Você tem cartazes, você tem muitas outras coisas, mas aqui no quadrinho você tem a hibridização de texto e imagem, e outra coisa que é de suma importância é a narração. É texto e imagem para se narrar alguma coisa. Então, são três condições que são muito importantes na educação e para o ser humano no século XX que se unem. Então, eu acho que não é necessariamente um preconceito sobre a arte sequencial, mas é uma visão sobre a potencialidade da arte sequencial, que vai até um pouco do que o Eisner fala, que ela é muito intuitiva. Obviamente, tem quadrinhos mais complexos, que você vai chegar no nível de profundidade mais complexo de leitura, por assim dizer, por exemplo, o Maus, mas, ao mesmo tempo, você tem uma produção que é muito intuitiva, porque ela parte do próprio cotidiano. Quando o Eisner fala sobre gesto, sobre postura, ele fala sobre essa condição de se escrever com base no cotidiano. E você tem uma ordenação também intuitiva, da esquerda para a direita. O que eu quero dizer que eu estou falando muito é que a utilização só pela educação, eu não acredito que seja por um preconceito se é ou não a arte e a literatura em si, mas sim por uma potencialização. Se enxerga uma potencialização muito grande nele e abstrai de todas as outras condições para utilizar essa potencialização. Inclusive, eu sou um cara que eu sou muito a favor disso. Eu utilizo quadrinho na minha pesquisa, mas a minha pesquisa nunca tem como fim o quadrinho. Ele é só um meio para coletar dados e analisar o dado por uma história em quadrinho. Gente, desculpa, eu falei muito, tá? Perdão. Prometo que eu não falo mais. Falou muito não, Eduardo. Obrigado aí pelas suas ideias e participação. E essa questão que você... As questões que você colocou me lembraram muito a diferença do que a gente entende como cinema agora e o cinema mudo, por conta daqueles intervalos que aparecia aquela legenda assim, né? Vai chegar alguém. E aí você tem pouquíssimos segundos para tentar pensar no que virá naquele jogo de cena, né? Entre um fundo com as letrinhas escritas lá, a legenda, e a próxima cena. Porque eu acho que é nesse livro mesmo, que o Eisner vai comentar mais para o final, né, que tem 3 tipos de mídias, digamos assim, e ele vai colocar um nível de facilidade e dificuldade, né,
que também é questionável, e se for nesse livro a gente vai discutir, que ele vai falar que um livro, né, tem um nível de dificuldade, e aí ele está falando do livro sem imagens nenhuma, né, onde você constrói todo o imaginário do que você está lendo. Você constrói o protagonista e o vilão na tua cabeça. E aí ele vai dizer depois que o quadrinho ele é um pouco menos difícil do que o livro, porque ele vai te dar a imagem de como é que é esse vilão e como é que é esse protagonista. E entre as mídias ele vai colocar o cinema como a mais fácil, né, dentro do critério dele, porque no cinema vem tudo pronto, né? E aí, óbvio que a gente está falando também de filmes em que você, do início, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer no final. A gente não está falando depois desse movimento que acontece muito em séries que um dos protagonistas que você se apaixona, enfim, morre no meio da série, não é esse momento. Mas ele vai categorizar nesse sentido, né, dizendo que o livro seria o mais difícil, o quadrinho está no meio termo e o filme é quase como se você não precisasse pensar. Você só acompanha e verifica o que está acontecendo. Albert, prossegue aí, porque eu descobri que eu imprimi errado o meu PDF. Sem problema, sem problema. Tem do último parágrafo da parte quadrinhos como um meio, né? Se alguém depois quiser voltar, sem problema algum, né? Que ele vai falar assim: o processo de leitura dos quadrinhos é uma extensão do texto, né? No caso do texto, o ato de ler envolve uma conversão de palavras em imagens. E aí essa questão de você estruturar como é que né? Se o autor coloca a chuva caía, então assim, cada um tem uma perspectiva de como a chuva cai, apesar de parecer que é igual para todo mundo, né? Então ele vai brincar com essa questão. E aí ele vai continuar: os quadrinhos aceleram esse processo, fornecendo as imagens. E aí isso é muito subjetivo também. Porque, por exemplo, da mesma maneira que eu, leitor, e aí eu estou falando, eu, leitor que transito, né, entre os livros sem imagens, digamos assim, e os livros com imagens. Então, por exemplo, pode ter um parágrafo que vai me fazer ficar minutos pensando sobre aquilo ali, né? Sobre o comentário, sobre a construção da cena na minha cabeça. E também pode ter uma revista em quadrinhos que eu vou parar numa página, porque às vezes tem uma imagem, né? Então, isso é muito subjetivo, mas eu estou entendendo o que ele está tentando dizer naquele momento que ele está propondo o livro, né? É essa questão também do material que é de um momento em que foi construído também essa análise histórica aí. Alguém quer colocar alguma coisa dessa parte? A gente avança. Elber, deixa eu falar rapidinho. Eu juro que eu não vou falar muito, galera. É porque eu acho importante, você falou de contextualizar, situar, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente está lendo Eisner é a gente entender a ideia que ele tem sobre quadrinho, porque ele tem uma ideia muito específica e muito técnica sobre o quadrinho, que assim, a linguagem foi evoluindo e a gente tem outros argumentos, outros assuntos que trabalham quadrinho com outras artes. Se você pegar o Eisner, ele trabalha, é um trabalho impressionante, incrível, óbvio, mas ele trabalha em cima de um conceito muito dele do que é o quadrinho, que é esse quadrinho facilitado, que tem realmente a intenção de facilitar, de ser facilitado como mensagem para o leitor, o que já é complicado de falar isso, mas ter isso em mente eu acho muito importante, porque talvez se ele pegasse um quadrinho mais complexo para ele, tecnicamente ele avaliaria aquele quadrinho como um quadrinho não muito bem feito. Eu acho que isso é importante a gente ter. É por isso que ele vai falar de facilitação, dessas relações de imagem, quando ele vai lá e mais à frente ele vai criticar essa adoção dos cortes e angulações do cinema para o quadrinho, porque o quadrinho ele tem que ser feito para o leitor entender no beabá. Eu acho que isso é muito importante a gente ter, pelo menos eu acredito, tá, gente? Às vezes eu tô falando besteira pra cacete também. Mas eu acho que isso é importante entender, porque ele é muito técnico nesse sentido. Para ele trabalha o quadrinho muito, muito tecnicamente de ter que ser isso e essa facilitação da narração pro leitor. O que eu não concordo muito,
mas eu acho importante a gente ter mais ou menos as ideias. Não sei, mas eu posso estar falando besteira, tá, gente? É o que eu acho. Não, tá falando besteira não, cara. Eu acho que uma prova, tem uma entrevista do Eisner, né, por aí pelo mundo aí, depois se eu achar eu passo para vocês, mas o Maurício de Souza, ele conheceu todos os roteiristas, escritores contemporâneos, digamos assim, né, pessoas que trabalhavam com esse tipo de arte, né, então ele conheceu o Eisner, ele conheceu o Tecusa, né, então tem uma entrevista dele com o Eisner. E aí, pensando nessa ideia que você falou de facilitação, né, o Eisner, ele é também famoso por conta desses livros técnicos, mas ele é muito mais por conta do Spirit, né, que é o personagem que ele construiu, lá o herói dele, né, que tem toda aquela trama ali de protagonista, enfim. E ele fala para o Maurício de Souza que queria ter construído uma personagem igual a Mônica. Né? Então, é muito curioso isso, porque você tem ainda hoje algumas pessoas não dando valor, digamos assim, à turma da Mônica, né? Enfim, como um todo. Né? Então, acho legal essa questão do facilitador que você pontuou, está implícita aí nessa questão também. Acho que já pode ir para o outro capítulo. Pode puxar aí, Fernanda. Pode puxar. Oh, Fernanda, rapidinho. Eu só quero... Eu estava lendo aqui Eu estava lendo esse capítulo ainda, e eu acho que aqui, quadrinhos como meio, no final, ele tem algo que eu também acho muito importante, que é quando ele começa a colocar em gênero o que são as coisas. Fala que é narrativa gráfica, que é quadrinhos, que é sequencial, que é narrador. E da discussão que a gente teve antes sobre graphic novel e essas coisas, eu acho que isso faz parte de um preconceito, sim, porque todo quadrinho é uma arte sequencial, a gente pode ver ali, e toda graphic novel ela é um quadrinho, a princípio, porque ela trabalha com a gramática e a sintaxe de um quadrinho. Só que existe uma condição de mercado de elitização, saca? E daí vem o preconceito, que é o que o Elber estava falando sobre Turma da Mônica. A Turma da Mônica ela é vista como um processo narrativo menos complexo para criança, porque ela, até da construção de estilo dela, que é mais esquemático, diferente de uma graphic novel. Mas, na verdade, a complexidade não está aí. Existem muitas outras formas de complexidade. E eu tenho muito problema com essa nomenclatura sobre o que é arte sequencial, narrativa gráfica, quadrinho e narrador. Eu acho que isso tem que ser pensado e tirar desse estigma. Eu não sei se vocês acham isso ou não, mas eu acho que um problema do preconceito com quadrinho é a palavra quadrinho, que vai remeter aqui no Ocidente à Turma da Mônica como algo não complexo ou não narrativamente bem escrito, o que não é verdade. Um ponto interessante também, galera, desculpa, eu me ausentei porque eu fui pegar a janta, tipo, mas sinceridade, né, galera, são 8h23, eu tô acordado desde as 5 da manhã, corrigindo prova. Não, fica à vontade. Galera, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, o mouse, para mim, ele é um ponto muito bom, assim, para discutir isso, porque o mouse, eu já encontrei ele na ficção científica, em biografia e autobiografia, em quadrinho e na seção de literatura infanto-juvenil. Mano, infanto-juvenil, tu vê uns ratos pegando fogo. Agora tu pensa assim, tipo, é comum na sala de aula, assim, quando eu uso o mouse, tem aquele impacto, né, pela pedagogia do terror, e eles ficam impactados, eles dizem, nossa, isso é um quadrinho? Isso é um quadrinho. Aí quando tu começa a conversar que tu pode estudar a história em quadrinho, no mestrado, na faculdade, o mangá, eles acham isso incrível, porque para eles é uma literatura menor, é uma leitura menor. E eu acho importante, pessoal, a gente pensar o seguinte, da mesma maneira que aqui o quadrinho ele é vinculado desde aquela parte da defesa, lá antigamente, que a igreja falava que alienava, depois mostrou que era uma invasão imperialista para ler o Pato Donald, e tudo isso, galera, agora tu pensa, nos Estados Unidos, tu teve toda aquela visão do Wertherman, e isso ocasionou a Era de Prata, que é chato pra caramba.
que é os super-heróis e super-heroínas extremamente moralistas e machistas e xenófobos e racistas. Só que lá tu teve um movimento do comics com X no final que coloca essa visão que o quadrinho também é contra a cultura. Então eu acho que a gente está um pouco atrasado na visão social de olhar o quadrinho não somente como Turma da Mônica e achar que Turma da Mônica é mais fraco. Cara, olha o Turma da Mônica, o Cebolinha Recuperação, o Tina Respeito, e tu não precisa para Graphic MSP, porque aí que tá, a gente já volta no mesmo debate, Graphic MSP. Tu precisa colocar no gráfico para remeter a novela gráfica, para ser uma jogada editorial. Aí tu pega as tirinhas do Armandinho, da Mafalda e derivados, isso é visto como algo extremamente político, mas aí sempre tem um magrão que fala que isso não é quadrinho, isso é uma tirinha. Que aí é muito complicado. Exatamente, Fábio. O problema é esse. Passo. É porque, nesse sentido, a Mafalda é vista como uma anã, né? E a Mônica como uma criança, às vezes. Obrigado, Thiago. Fernanda, e a história da narrativa? Agora é a história da narrativa, né? Todo mundo... vamos lá. Vamos seguir. A história da narrativa, o autor ele vai puxar lá na história do ser humano, né? Do antepassado, dos nossos antepassados, a utilização das pinturas rupestres como uma forma de contar a história. E que remete, posteriormente, né, a essa construção das histórias em quadrinhos e tal. E aí me lembrou um pouco da minha pesquisa de mestrado, que quando eu estava justificando, né, o porquê dos quadrinhos, eu trouxe essa questão da pintura rupestre, e trouxe também a questão dos vitrais nas igrejas, né, que é uma forma de quadrinhos também, que dentro daquele silêncio das igrejas, você, quando olha para o teto, né, para as janelas, você está lendo uma história, né, mesmo que seja a história de Jesus ou da Bíblia, enfim, você está lendo uma história através das imagens. Então as imagens, a narrativa a partir dessas imagens, elas já estão presentes há muito tempo entre a gente, né? E aí o Eisner vem reforçando isso nesse capítulo. Eu acho esse parágrafo muito interessante porque, como eu comentei, uso o Eisner também para trabalhar ensino de história, e esse primeiro parágrafo, vou até fazer a leitura aqui, pessoal, quem puder acompanha aí, porque eu já usei inúmeras vezes em sala de aula e acho que ele fala muito sobre essa questão também sou de história, né, para quem não me conhece, então essa leitura aqui para a gente poder acompanhar e também ir discutindo, né, primeiro parágrafo. O ato de contar histórias está enraizado no comportamento social dos grupos humanos, antigos e modernos. As histórias são usadas para ensinar o comportamento dentro da comunidade, discutir morais e valores ou para satisfazer curiosidades. Elas dramatizam relações sociais e os problemas de convívio, propaga ideias ou extravasa fantasias. Contar uma história exige habilidade. E eu acho que é muito interessante por conta da disciplina que eu trabalho nesse sentido, porque traz um pouco essa questão do lúdico, porque geralmente eu levo essa imagem, né? Eles percebendo ali também os homens das cavernas com articulação para poder pensar e discutir, que também tem todo um estereótipo sobre aquele homem da caverna, né? Que, enfim, seria um boçal, então tem toda uma desconstrução nesse processo, mas acho que essa definição que ele usa nesse sentido é bem didática, aquela questão que eu comentei, né, para você poder discutir com crianças, né, e, obviamente, aqui nesse espaço, pensar outras mais perspectivas. Pode falar aí, pessoal, fica à vontade. Não precisa brigar, não. Todo mundo vai ter vez. Né? Não briguem. E aí, bem reforçado. Aí depois ele vai passar pelas várias formas, né, que foram criadas para se contar a história ao longo
da evolução da humanidade, né? Até chegar aos aparelhos eletrônicos que a gente tem hoje. Então, ele faz essa Tem uma questão, Fernanda, no final do primeiro parágrafo, que eu acho que é dica, inclusive, para a vida, não tem a ver só com Eisner e com histórias em quadrinhos, que ele vai falar assim, o narrador tem primeiro que ter algo a dizer e então ser capaz de manusear as ferramentas para relatar. Acho que isso é para a vida de todo mundo. Assim. É importantíssimo pensar nessa questão aí de, às vezes, tentar dizer algo sem ter algo a dizer, né, e se embolar-se em si mesmo. Então, é bem complexo. Alguém quer contribuir? O Thiago foi falar de janta, agora todo mundo ficou com fome. Vamos lá. Vou passar aqui. Acho que é isso, não. Pode ir para outro capítulo? Ou alguém na página 12 ainda, né, que ele vai mostrando as diferenças, maneiras de contar a história. E aí eu estou falando da ilustração, tá, gente? Desde os homens reunidos, né, até tem uma questão mitológica aqui no segundo momento, de baixo para cima, que tem como se fosse um xamã, né, um líder ali religioso, uma lança ou alguma coisa assim, e aí até chegar nas linhas aí do cinema e na leitura ou no computador, né? Então é também uma imagem legal, é um jogo de imagens que ele trabalhou que eu achei bastante interessante. Só uma dúvida, essas imagens foram feitas por ele também, ou não? Isso eu não consigo. Sim, ele desenha e escreve. Então ele tem uma versatilidade que às vezes nem todos têm, né? Porque tem gente que se especializa só no roteiro, e mesmo você, com um colega, com um amigo, desenhando o que você projetou, não é igual ao nível que ele tinha de manusear, o que ele está pensando, né? Quando o profissional... A Michelle sabe muito bem disso, no mangá acontece muito mais isso, né? Você tem essa facilidade. O que a pessoa pensa, ela coloca no discurso e coloca na imagem. Sim, inclusive, quando não acontece do autor não fazer sozinho, ele normalmente tem um assistente, mas ele ainda assim desenha, faz os esboços, e o assistente vai fazer a parte do nanquim, da arte de finalização, da película, não é película, do tipo decalque, ou se é colorido, né, vai colorir, mas normalmente ele faz o esboço e o assistente só arte finaliza. Então, normalmente, quem escreve é quem desenha também. Uma coisa interessante, né? Essa obra específica eu comecei a ler agora, então também não avancei muito, mas que ele não usa, né? Obviamente, o texto e a imagem, elas não são réplicas, né? Ele não usa a imagem para ilustrar o que ele está dizendo no texto, assim, da leitura que eu estou fazendo ainda, superficial, né? Eu quero avançar na leitura do livro, me parece que ele diz muito mais nas imagens, acho que tem muito mais complexidade, né, na construção. Essa imagem, por exemplo, que o Albert estava comentando, é muito mais complexa em termos de recursos e de própria... Porque ela não está em quadros, né? Ela não está seguindo aquela sequência, ela não é uma narrativa linear como ele vem falando. Quer dizer, o texto verbal produz uma compreensão de que o quadrinho é uma coisa muito simples, mas quando ele coloca a imagem me traz uma outra compreensão, é bem mais complexo em termos como arranjo estético, as opções e o próprio modo de organizar, né? A disposição visual aqui. Então, me parece que tem até um pouco... não chega a se contradizer, mas ele diz bem mais, né, com a imagem do que o que está escrito, que parece ser uma leitura muito simples, assim. Acho que ele acaba fazendo, não sei se isso era intencional, né, como vai avançar, né, nessa discussão no livro, mas me parece que ele está dizendo assim, olha, é muito simples, mas está mostrando que não é tão simples assim, não. Essa questão que você falou, Fábio, é extremamente interessante,
porque essa questão de, por exemplo, diagramar, por exemplo, de ângulo e tamanho de personagens, quando você pega uma história dele, né, e eu não estou falando desses livros técnicos, se você pega Um Contrato com Deus, né, se você pega a Avenida Dropsy, você vai ver em alguns momentos esse trabalho específico. Ignorar o balão de fala, porque ele quer colocar propositalmente a fala no muro, porque o muro faz parte de toda a configuração que ele elabora. Assim. Isso é bem legal. Para a época, principalmente, né? Aí, nessa questão aí, pessoal, o que é uma história, né? Tá aqui como o 2. Eu acho muito interessante a linha que ele coloca no fim dessa página, porque você percebe, por exemplo, que hoje não funciona mais exatamente dessa forma, né? A gente aprende muito na escola aquela ideia de início, meio e fim, né? Dentro de uma história, que toda história tem início, meio e fim. E aí ele coloca essa questão do problema, né? Lidar com o problema e a solução. Ele coloca 3 questões para você pensar, e também eu acho que é muito interessante nesse sentido de roteiro, né? Quem pretende estudar, quem gosta de estudar roteiro. Só que hoje, por exemplo, você tem esse final é muito subjetivo, né? Quando você trabalha hoje com pensar filme, série, os quadrinhos mais atuais, os fins eles são meio inexistentes, porque às vezes o personagem que você acha que morreu, por exemplo, ele pode aparecer aí em um multiverso qualquer. Então, é uma estrutura interessante. Quando eu trabalhei isso com os alunos, eu até comentei com eles, né? Que às vezes não é o fim, mas aí, óbvio que ele está tentando pensar e nos ensinar o processo dele, né? Como o Thiago acabou comentando ali, enfim, o Eduardo também comentou. Esse é o processo dele. Então, é como se a gente estivesse realmente sendo ensinado por ele, mas há possibilidade de críticas muitas. Albert. Por favor. Essa estrutura aí, que a gente também estuda quando vai estudar literatura, a estrutura linear. Começo, problema, né, ou complicação, que eles chamam, e lidar com o problema, seria o clímax da história e depois o desfecho. Mas a gente já trabalha com essa concepção de narrativas não lineares também já faz bastante tempo. E a gente vê muito isso em filmes, até em contos mesmo, né, em séries agora. Tem uma temporada e daqui a pouco aquilo ali abre para uma outra temporada, porque a história não acabou sem acabar. Então, ele tá, na literatura, a gente chama de enredos lineares e não lineares. E os não lineares são muito mais ricos que os lineares, né? Que pressupõem a surpresa, outros desdobramentos. Isso que você comentou, obrigado aí nos contextualizar, né? Então, o Eisner deve ter lido essa estrutura aí, deve ter entendido essa estrutura que vem da literatura. Isso me lembrou muito quando eu fui assistir Psicose, porque quando eu comecei a estudar assim, perspectivas ligadas a cinema, eu queria entender porque Psicose era um clássico, né? E todo mundo falava que era um clássico, era um clássico, era um clássico. E aí você vai vendo o filme, como spoiler, o meu comentário, que quem não viu ainda vai lá jantar. Você vai vendo e aí a pessoa que você entende como protagonista morre no meio do filme, né? Que é um recurso que as pessoas que trabalham com série têm usado agora, recentemente. Então aí você entende por que se torna um clássico, porque eu acredito que entre os comentários também que foram lidos por mim, as pessoas elas ficaram sem saber o que aconteceria no filme. Porque você imagina você está vendo um filme no cinema, né? Estou falando do momento que foi lançado aí. E você está acostumado com aquela protagonista que inicia o filme, vai chegar ao fim, vai resolver os problemas, né? Vai chegar bem, sadia, etc. e tal. E ela morre, e aí você depois vai percebendo que existe toda uma outra história por trás daquela pessoa que você pensou. Então, nesse sentido, lá na frente, quando o Eisner fala o narrador é importante, porque ele controla a história, e aí o escritor, nesse sentido, né,
eu entendendo ele também como quem está narrando, ele nos controla nesse sentido, e ele fez com que todo mundo ficasse de boca aberta, porque como é que faz isso, né? E agora? Como é que ela morre assim? Então, acho que pensar nessas estruturas não lineares é extremamente importante. Eu acho que o que o Eisen está querendo dizer aqui, porra, vou fazer uma merda, enfim, não é sobre a estrutura em si, mas os elementos estruturais de uma narrativa, os elementos estruturais de se contar uma história. Porque ele fala aqui, ó, a estrutura de uma história pode ser diagramada com muitas variações, porque ela está sujeita a diferentes padrões entre o início e o fim. A estrutura é útil como um guia para manter controle sobre a forma de contar. Então, o que eu entendo que ele está falando é que uma narrativa vai ter introdução ao cenário, problema, você lidando com esse problema, solução e fim. Então, ela tem esses 5 elementos estruturais que vão se diagramar com várias variações. Tanto é que a ilustração dele não é nem linear, pelo menos eu acredito. Porque se fosse linear, ela ia pegar um quadrante reto. A estrutura dele é em forma de zigue-zague. E o que me faz acreditar nisso é que lá na frente, quando ele vai falar dos tipos de história, se eu não me engano, ele fala de trecho de vida, que é quando você tem o início, o cenário e até o fim de formas implicitadas. Porque você tem um trecho de uma história como toda, mas a questão que leva aquele trecho, ela está implícita. Você tem a introdução ao problema, lidando com o problema, a solução e o fim. Mas a introdução e o fim, elas estão implícitas. E fim não necessariamente é morreu, mas depois de ver. O fim, ele é o encerramento do que está sendo contado. Pode ser um final aberto ou um final fechado. A interpretação que eu tenho é essa. Eu não sei por que eu falei, se ajudou ou não, se fez esse repetido, mas eu quis falar. Até para, se eu tiver com uma interpretação muito equivocada, a galera poder me avisar também, né? Não, Eduardo, você está contribuindo bastante, tá bom? Eu agradeço por você ter participado. O Alexandre comentou que compartilhou com você o link e pode ficar à vontade para participar dos próximos também. Que a gente Não, mas vai se realizar. estiver falando muito, vocês dão empurro também, tá? Não, porque mas a ideia é falar galera mesmo. que tem que falar, o espaço. Todo foda. mundo tem Vocês avisam, mano. Tem que abrir, sim. Fica Mas tranquilo, eu fica agradeço a tranquilo. discussão. Esse outro subtítulo aí, a função de uma história, e depois, se alguém quiser voltar, tudo bem também, tá? Vamos aí avançando devagar. Eu achei muito curioso, e aí tem a ver com o que o Fábio falou, né? Toda essa configuração das imagens. E nos quadrinhos ali que tem os personagens das cavernas ali, na ilustração dele, né? Ao pensar sobre a função de uma história, a pergunta, né, o nível de pergunta que os homens das cavernas estão se fazendo, né? Que eu achei muito curioso, que é como o mundo é feito e de onde nós viemos, assim, a tentativa de entender isso para sempre, né? E ele brincar com essa questão, achei uma muito interessante da parte dele, assim, no sentido de pensar como se contar a história. Isso, e porque ele reforça também da história de transmitir uma informação, né? A todo momento ele vem esse caráter também informativo que a história vai ter. Não apenas lúdico, né? Nossa, tem gente entrando agora. Aí tem uma série de quadrinhos. Alguém quer falar alguma coisa do 2 ainda? A gente passa para o 3. Mas pode avançar, né? Essa parte do início aí eu acho legal, tá? Vou fazer a leitura aqui
pessoal acompanhar aí. Primeiro parágrafo, né? Existem diferentes maneiras de se contar uma história. A tecnologia criou muitos veículos de transmissão, mas existem, fundamentalmente, apenas duas grandes maneiras: palavras oral ou escrita ou imagens. Às vezes as duas estão combinadas. E aí eu acho que é legal também pensar nessa questão de que, assim, surgiram uma série de outras plataformas, né? E aí vamos colocar tecnológicas, digitais, etc. e tal, mas pensar nessa questão de contar a história ainda funciona como estrutura essa questão de palavras e imagens, assim, não há muito o que fugir disso, assim, isso, e eu acho que isso é algo que não sei se vai ter como fugir também, assim, algum dia. Não, tem como contar a história só com as imagens, né? No caso. Sim, eu tô falando duas estruturas nesse sentido, que eu acho que não vai existir uma outra maneira, assim, né? E aí, de repente, alguém pode falar assim, não, mas e se for, por exemplo, uma história contada no teatro que envolva corporalidade e som, né? Mas para quem está sentado, funciona também como uma estrutura de imagem, nesse sentido que eu estou pensando. Você vê ali os corpos, enfim, se balançando e construindo uma história. Então, eu estou falando no sentido de que eu acho, tendo em mente aí o que o Asner está colocando, que são meios que vão funcionar, sei lá, para sempre, assim. Não sei se tem uma outra maneira, mas também é um pensamento, né? Não é uma questão pronta. Tem o som, né? Não necessariamente a palavra no som. Mas é voz e é oral, né? Não necessariamente. Por exemplo, o audiovisual, você tem música. A galera que é de cinema, eu acho que tem alguém que estuda cinema, eu acho que pode falar melhor que eu. Mas a música Psicose, que é uma música tema, a música do Exorcista, ela conta uma história pela música. Ou então você pode ir no nível mais do cotidiano, quando, por exemplo, au, 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 sacou? Se você pegar. É porque eu vou falar, mas eu não vou conseguir fazer a onomatopeia. Mas você pensar num cachorro latino, depois um gato oriçado e o cachorro e o gato fazendo barulho, você tem uma história aí, você tem uma narrativa contada só pelo latir e pelo miado do gato. Ou você acha que não? Vocês acham? Tem um filme alemão, eu estou procurando aqui o nome que agora eu não me lembro, mas um colega meu estudou. E ele é um filme todo preto, não tem imagem nenhuma, e ele conta um fim de semana, acho que o nome dele em alemão é fim de semana, que eu não me lembro como que é em alemão, mas ele conta a história de fim de semana só com barulho. Não tem fala, não tem nada. Eu acho que tem a ver muito com essa questão. Isso é abstrair muito para além do livro. Porque, por exemplo, a árvore que está na rua em que os meus pais moram, ela conta uma história. Conta uma história, né? Mas assim, quantos entendem também a história que ela está contando? Quando eu vou visitá-los, existe toda uma perspectiva do quanto eu brinquei próximo àquela árvore, né? Então, assim, são aí pensamentos aí para a gente refletir sem possíveis respostas. Isso é muito positivo também. Eu acho que isso é uma questão para. Eu leio muito Eisner, MacLeod, Eisner e Cavinin. São os meus principais autores, assim, quando eu estudo a linguagem em quadrinhos. E desses autores, eu acho que o único que fala de fato em narrativa, vocês podem me corrigir, é o Cavinin, que é quando ele vai lá em próprio para falar de narrativa. Porque você falou que a árvore conta uma história, mas aí a gente tem que entender qual que é o conceito de história, entende? Porque aqui o Eisner, ele dá um conceito rígido do que é história. Agora, se você for em outros autores, principalmente da literatura, você vai ter
outros conceitos do que a história, entende? Do que a narrativa. Isso é uma questão. Para o Eisner, a narrativa é o que tem início, problema, solução do problema e fim. É o que ele põe aqui, né? Introdução ao problema, lidando com o problema, solução e fim. A árvore, por exemplo, ela não vai te dar uma introdução, um problema e blá blá. Você vai ter que ter uma situação em sequência ali que vai apresentar isso. O Eduardo, isso que você está falando é muito interessante. Tem uma questão que o Eisner fala, que é sobre também a alfabetização no sentido de leitura, né? E aí, por exemplo, se eu estiver conversando com um biólogo, ele vai falar que a introdução é quando ela foi plantada, que pode ter sido anos antes da minha vivência. Né? E aí, pensando sobre o que a gente está jogando aqui. Né? E aí, a árvore teria um problema? Se o raio cai na árvore, de repente, eu posso entender como um problema. Mas eu estou falando no sentido de pensar apenas. Né? Quando você propõe, por exemplo, a narrativa de uma história do latido do cachorro, é brilhante, é uma perspectiva. Né? E aí eu estou comentando porque, por exemplo, eu tenho um trabalho que fala sobre cidades. Né? As cidades contam histórias. Né? O Eisner, por exemplo, no Avenida Drops, ele vai falar que a cidade é muito mais do que um muro. Né? E aí tem a ver também com cidades invisíveis lá. Então, assim, é uma questão de perspectiva. A árvore teria um fim? Se alguém cortá-la, sim. Acabou a árvore e acabou as memórias. Mas, assim, jogando. E é o que eu falei, sem receita pronta, né? Pensando subjetividades. Não, mas eu nem discordei de você, não. Eu concordo plenamente com você. Tanto é que tem que é uma HQ que ganhou o Eisner, o prêmio Eisner é aquela aqui, né? Que conta a história de um quarto só. Capítulo 3 aí. Diga. De todas as situações que acontecem só naquele espaço. Não é isso? Aquela aqui? Ganhou, acho que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o prêmio Eisner. Eu não discordo de você, não. Eu estou falando dos estudos de linguagem em quadrinho, geralmente não se define muito bem o que é uma narrativa, sacou? O Eisner aqui ele define, mas eu acho que isso é algo importante que quem trabalha com a linguagem tem que debater também, tem que, nem que seja para afirmar o que é para si mesmo uma narrativa, entende? Porque não existe... Você pode discordar também, não tem problema não, mas eu não discordo, eu concordo plenamente com você. Só que eu acho que tem que ser algo explicitado para quem trabalha com a linguagem, porque não existe quadrinho sem narrativa, não existe arte sequencial sem narrativa. Excelente. Dando prosseguimento aí à leitura, o autor vai entrar na questão como as histórias são distribuídas no mercado, né? E aí lembrando desse papel da história em quadrinhos como um produto do mercado e que ela vai ser consumida, um produto que será consumido por outros veículos, por pessoas, e ele vai falar da questão da história impressa, né? Aí vai vir aquela discussão. Ele, na época, não tinha ainda a questão do virtual, ele até chega a mencionar, mas não tinha as histórias virtuais, né, os e-books hoje em dia. E é ai, desculpa. Ele vem pontuar o seguinte: a primeira metade do século XX foi dominada pela impressão como um veículo de comunicação. Apesar de os filmes e os meios eletrônicos terem desafiado sua superioridade, o meio impresso jamais perderá sua importância. E hoje em dia a gente já vê que não é bem assim. Histórias contadas através de narração gráfica têm de lidar com a transmissão. Isso tem uma influência na maneira como a história é contada, influência a própria história. E nesse ponto que o narrador entra em contato com o mercado. Então ele vai falar, porque eu entendi, né, que devido a qual foi a plataforma que a história for distribuída, vai influenciar na forma dela ser contada. Foi isso que eu entendi, não sei se eu entendi certo. Eu acho que isso é muito interessante também, porque eu estava lendo um livro semana passada, do Roger Chartier, Desafios da Escrita, e ele vai falar exatamente sobre essa questão do suporte. E eu também concordo nesse sentido com o autor, que existe uma diferença no sentido de você estar lendo, enfim, um HQ, um livro,
e você apenas subir a tela para cima ali do teu tablet ou do celular e você virar a página do livro e do quadrinho, assim. Eu já me surpreendi bastante com essa questão do quadrinho, no sentido do virar a página, né? Então, eu ainda sou um adepto do livro físico. Eu gosto bastante, de maneira muito particular, do livro físico, mas eu entendo também essa questão das mudanças tecnológicas e digitais, né, que, enfim, fazem as plataformas mudarem. Às vezes bate aquela saudade do jornal, de procurar só a página que tinha quadrinhos para ler no jornal. Caderno Mas é o segundo caderno do Globo. Mas dá para... Mas assim, eu não sei do que você está falando, não, tá? Não entendi, não. Enfim, mas dá essa saudade, mas assim, o poder, né, que a tecnologia tende a alcançar. Hoje em dia a gente tem acesso a histórias em quadrinhos de diversos lugares do mundo, acho que é válido nesse ponto de vista, né? Disseminação. Também ajuda a disseminar bastante, né? E até o próprio mercado dos quadrinhos no Brasil é muito importar, né? Importar de fora e a gente acaba seguindo o modelo deles. E quando a gente abre para essa questão mais do virtual também, abre um cenário maior para quadrinistas independentes também. Uhum. Como no Instagram, né? Tá bombando aí várias historinhas através do Instagram. E você consegue também, por exemplo, no mangá, né, o mangá é majoritariamente preto e branco, que custos de impressão, etc. Né? E uma coisa que era um custo de impressão, onde uma tradição quase não muda. Mas você pega os quadrinhos coreanos e chineses, assim, eles têm umas pinturas maravilhosas, que só são permitidas por conta de serem quadrinhos virtuais. Porque se você for ver custo de impressão, de pintura, tudo mais, fica um preço, assim, que não é viável. Sem contar também que teve um quadrinho, o Killing Stalking, que no último episódio eles compuseram uma música, uma trilha sonora para você lendo o quadrinho e ouvindo junto. E melhorou muito a experiência de leitura. Também achei isso genial, assim, que é uma coisa que só a tecnologia permite. Tem uma questão aqui no texto, Fernanda, mais à frente um pouquinho, histórias contadas com imagens, né? No meio do primeiro parágrafo aí, tem um parágrafo lá em cima, né? Normalmente, falando das imagens, né? Normalmente elas são representadas de maneira simplista, com o intuito de facilitar sua utilidade como uma linguagem. Como a experiência precede a análise, o processo digestivo intelectual é acelerado pela imagem fornecida pelos quadrinhos. E aí também tem a ver com aquela questão do momento que ele escreve, dos conceitos que o autor vai usar, né? Porque você tem muitos quadrinhos aí nesse momento em que ele vive também, que tem a imagem pronta ali para você tentar entender de maneira muito rápida. Que é até o caso das tirinhas, né? Você tem, a maioria das vezes, 3 momentos para poder entender o raciocínio completo ali. E aí você percebe que outros ilustradores, você tem uma série de avanços em relação a essa questão do ser ou não simplista, a estética, né? A composição estética que é vista. Isso, ele vai falar de contar a história através de imagens, né? E vai reforçar esse papel da imagem. E agora a gente falando de rede social, pensando, né? Que essas redes sociais acabam sendo uma história em quadrinhos da nossa vida, né? Tipo, agora eu filosofei, mas você no Instagram, cada dia você posta uma foto e você está contando a sua história ali aos poucos, né? Ou deveria. Mas, enfim, agora é só filosofia mesmo. Mais alguém? Acho que o Bruno quer falar, hein? O irmão tá quieto hoje. Legal, professora, aí. Mais alguém? O Fábio contribuiu aqui no chat falando que além das HQs e e-book, tem os webtoons, webcomics e quadrinhos no Stories. Isso mesmo. Tem vários recursos virtuais hoje para a gente difundir as HQs. Assim, não só de
vi, como também, porque quando eu escrevi isso, estava ouvindo o que vocês estavam falando sobre a questão do meio, né? A gente pensar como o suporte não é não é uma coisa simples ali, ele está diretamente conectado com aquela linguagem, o modo como ela vai se transformando, né? A possibilidade, né? Acho que a Michelle colocou isso muito bem, você ter possibilidade de ter histórias coloridas na internet, né? Que você não pode ter no impresso por conta do custo, já é uma coisa simples, né? Porque você poderia ter histórias coloridas ali, mas você tem um fundo musical e vários elementos que vão entrando para complexificar ainda mais a leitura desse gênero, né? Se a gente pode assim dizer, e pensar que na verdade, os fundamentos ainda estão ali, né, da relação entre o verbal e o não verbal, eles permanecem de algum modo e vão sendo agregados ali com outros elementos. Isso é interessante. Aí ele vem aqui a pontuar a questão, uma das desvantagens da imagem é que alguns críticos falam que você, ao usar a imagem, você inibe a criatividade da imaginação, né? E aí tem aqui na tirinha o Homem das Cavernas está falando, tinha um homem gordo de perna fina. Outro, mas era muito gordo, eu preciso de mais detalhes. Então, você exercita a imaginação, mas a imagem já dá aquilo pronto. Então, quando você lê um livro, você imagina, né, você como é o personagem, mas quando você vê no filme ou nos quadrinhos, você já vai construir de outra forma, né? Vai dialogar com o seu pensamento, alguma coisa assim. Aí ele vem trazer essa questão do uso da imagem na narrativa. Aí também da questão da velocidade das imagens, aí já é uma coisa mais para leitura visual, né? A velocidade que a imagem pode emitir. Porque a imagem ela não é estática, né? Ela traz também vários elementos visuais que podem conversar com o texto. Acho que essa questão que você colocou é muito interessante, porque nessa página 20, que ele vai falar, imagens estáticas têm limitações, e essa é uma outra questão muito subjetiva quando você pensa hoje, porque quando você para observar um quadro no museu, enfim, é estático, mas a questão de limitação, eu entendo que ele está falando aqui da arte sequencial, né? Mas é um conceito que, se você tirar daí e citar, é perigoso nesse sentido, né? Porque o que não tem limitação, por exemplo, né? E o que tem limitação. Então, essa questão de análise de imagem, se você trabalha com análise de imagem, a imagem estática ela pode te dar 1000 sentidos, né? Por isso que as obras de arte geralmente vêm com um texto de suporte para você, pelo menos, orientar o que o artista queria, né? Passar naquela obra. Mas aí ele vem justamente questionar isso em relação aos quadrinhos, né? Que às vezes te deixa mais confuso. O título da obra, às vezes... Mas, enfim, eu entendi o teu raciocínio. É verdade. Quando eu vou na exposição, eu não leio, primeiro eu vou olhar as imagens para ver o que eu entendi, depois que eu volto para ler o que estava escrito. Porque se você for conduzido pela leitura do curador da exposição, você acaba indo pelo que o cara falou. Então, faça esse exercício. Mais alguém, gente? Acho que chegou ao final, né? Fernando? Oi. Só para fechar aqui a minha fala, né? Você falou do Instagram, eu gostei dessa filosofia aí da nossa vida contada lá. Eu não jantei igual o Thiago, eu tô filosofando. Achei legal. E também essa coisa de não só de a gente passar a conhecer novos quadrinistas nesse meio que é o Instagram. Tem 2 pessoas que eu sigo no Instagram que fazem quadrinhos, que eu só conhecia ali no Instagram. Mas também tem essa galera mais antiga que migrou para lá entendendo como uma nova possibilidade de continuar ativa. Por exemplo, a Laerte, que é conhecidíssima, faz um trabalho incrível e que continua arrasando no Instagram como já arrasava na tirinha lá do jornal, né?
Então, tem os novos e tem os outros que migram, entendendo como nova possibilidade de continuarem mandando seu recado, né? É isso. Tá, ótima contribuição. Bem lembrado mesmo. Porque Eu a gente associa... Não, a gente associa... Eu não agradeço pelo convite, tá? Eu vou fechar aqui. Pode falar, Fernanda. Desculpa, te interrompi. Não, pode ficar... Não, a gente que agradece a sua participação. Mas justamente o que você falou, né? A gente não associa as redes sociais aos quadrinistas mais antigos, né? A gente associa aos jovens. E é um ambiente que está sendo bem agregador para todo mundo, assim, as redes sociais. E está fazendo até sobreviver mais esse mercado mesmo. Albert, acho que acabou, né? Os capítulos. Rendeu aí quantas horas? Pessoal, quero agradecer aí todo mundo, né? Fernanda mediando aí, como sempre, com maestria aí a mediação. Convidos, né? A gente vai fazer 5 encontros, né? Esse foi o primeiro. E nesse início ele vai falar sobre questões mais pontuais. E depois ele vai trabalhando com questões mais densas, né? Imagens como ferramentas narrativas eu acho muito interessante, já usei como referência para várias outras coisas. E depois, Fernanda, a gente pode verificar essa questão de horário, por conta da fome aí que pairou no grupo, por conta do comentário aí da janta. Então a gente vê aí se, de repente, inicia mais cedo. Hoje é dia de São Pedro, ele deve estar comendo o quê? Um quentão aí, um milho. Sim. Kit junino em casa, tá certíssimo. Pessoal, então, eu vou botar aqui no chat a lista, uma lista de presença, no caso, só para vocês cadastrarem o nome, o e-mail, para compartilhar com vocês, tá? O material e o próximo link do outro encontro. E quem tiver interesse para participar do nosso grupo do WhatsApp também, que a gente compartilha várias coisas lá, vários quadrinhos clandestinos. E tá gravando. Mas, enfim, agradeço muito a participação de todo mundo. Obrigado, vocês agregaram muito. Muito obrigado mesmo. Vou encerrar aqui para ir. Obrigado, pessoal. Foi muito, muito legal participar. Obrigado, Elbert. Obrigado, Fernanda. Foi excelente. Obrigado, pessoal. A gente agradece. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa se eu falei demais, se eu fui muito chato. Desculpa de verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Não, a gente espera no próximo. Espera todo mundo Eduardo, no próximo. super convidado aí. Obrigado. Não te conhecia. Prazerzão aí. Beleza? Valeu, cara. Tchau, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. Show. Beijo, gente. Michele, tchau. Parceira já. Michele, Fábio Nara. Depois, quando eu tiver um e-mail